pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Setembro Dourado. O Setembro Dourado é o mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Descobrir que uma criança ou adolescente tem câncer é uma situação muito difícil. Nenhum pai ou mãe está preparado para isso. Felizmente, a gente sabe que o câncer infanto-juvenil, ele tem taxas de cura muito elevadas, mas isso depende muito do diagnóstico precoce. Em outras palavras, o diagnóstico precoce do câncer infantil pode representar o início da cura. Então vamos ficar atentos aos sinais e sintomas que podem sugerir esse diagnóstico. O câncer na criança e no adolescente representa entre 1 e 3% dos diagnósticos de câncer no mundo. Em 2017, nós tivemos no Brasil mais de 12 mil casos de diagnósticos novos de câncer infantil. Os tipos de câncer infantil são muito diferentes dos cânceres de adultos. Eles são diferentes com relação ao tipo de câncer, com relação à localização, com relação à forma de apresentação e com relação às causas. Então são muito diferentes. E também diferente é a resposta ao tratamento. Normalmente as crianças têm uma boa resposta ao tratamento, com grandes chances de cura se o diagnóstico for feito precocemente. Os tipos de câncer mais comuns em crianças e adolescentes são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. O câncer infantil se apresenta com sinais e sintomas muito parecidos com os de doenças comuns. Por isso que na persistência desses sinais e sintomas é importante que o pediatra procure descartar essas doenças. Quais são os principais sinais e sintomas de alerta para o câncer infantil? Então a leucocoria, que é aquele reflexo branco no olho, na pupila do olho, que a gente nota uma cor diferente, geralmente de um olho para o outro, ou quando tira a foto fica aquela marquinha, esbranquiçada, estrabismo recente. A criança que refere perda visual, a criança que acorda com aquele olho inchado sempre, ou que aparecem hematomas perto dos olhos. E a pupila, aquele pontinho preto do olho que está diferente, está opaco, um está diferente do outro, isso deve chamar atenção também. Um dos tipos mais comuns de câncer infantil são os tumores do sistema nervoso central. Geralmente a apresentação é com dor de cabeça intensa, persistente, criança que tem dor de cabeça quando acorda de manhã, vomita junto com essa dor de cabeça. Outra característica da dor de cabeça é quando ela piora durante o dia. Também é importante se essa dor de cabeça for relacionada com alterações da marcha, desequilíbrio, quedas inexplicadas, perda de habilidades, aquela criança que já fazia algumas coisas e que agora já não consegue mais fazer. Outra alteração que deve chamar a atenção são os carocinhos ou os inchaços, aquelas ínguas que a criança tem, principalmente nessa região cervical, aqui do pescoço, aqui perto dos ombros, nas axilas. Se eles forem grandes, se eles forem endurecidos e se eles forem indolores, devem chamar a atenção. Geralmente, nesses casos, não tem febre associada e a criança não está com nenhuma outra infecção. Porque a gente sabe que quando faz, por exemplo, uma infecção de garganta, uma amidalite, aparecem algumas ínguas no pescoço. Geralmente essas ínguas, esses carocinhos, quando a gente mexe neles, eles são bem dolorosos, a criança reclama e a criança tem outros sintomas associados. Também deve chamar atenção palidez, dor no corpo, dor nos ossos, a criança refere, perda de peso, sangramento que pode ser na gengiva ou aquelas manchas roxas pelo corpo, não manchas em onde a gente sabe que a criança andou batendo, mas às vezes, por exemplo, uma mancha num lugar onde a criança não bateu ou muitas manchas aparecendo assim de forma inexplicada, isso deve chamar a atenção de vocês. Perda de peso inexplicada, febre, aquela criança que sua muito à noite, associado à febre e perda de peso, Porque muitos bebezinhos, principalmente, suam bastante à noite. A mãe refere que até tem que trocar a roupa e não tem nada a ver com câncer infantil. Barriga inchada ou quando a gente passa a mão, a gente sente que tem alguma coisa mais dura na barriga do bebê ou da criança. Dores persistentes no corpo, nos ossos, nas costelas, nas articulações, no quadril.
Sinais precoces de puberdade em meninas antes dos 8 anos e em meninos antes dos 9 anos, como acne, como o aparecimento da voz mais grossa, aparecimento de pelos pubianos, pelos axilares, aumento das mamas, febre prolongada, perda de peso, cansaço inexplicável. Essas são as principais alterações que devem chamar a atenção de vocês e caso elas aconteçam e sejam persistentes, vocês devem procurar o seu médico pediatra para que ele possa então examinar a criança, encaminhar exames caso seja necessário para descartar esse diagnóstico de câncer infantil. Espero ter ajudado vocês com os sinais de alerta para a detecção precoce do câncer infantil. Um beijão e até mais!